E nós começamos mais uma semana aqui no Liberdade de Opinião, indo para o Rio de Janeiro. Vamos até a capital fluminense para ouvir as análises, as opiniões de Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Boa semana para você, hein? Senhoras e senhores, bom dia. Colombo, bom dia especial para você e uma excelente semana para todo mundo. Vamos em frente então, Sidney, com os principais assuntos desta segunda-feira. O presidente ou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deu uma entrevista exclusiva para o analista da CNN, Caio Junqueira. Eduardo Cunha falou sobre diversos assuntos. Um deles, o impeachment de Dilma Rousseff. Falou sobre Lava Jato também, CPI da pandemia. Nós separamos aqui alguns trechos da entrevista exclusiva para você analisar depois, Sidney. CPI da pandemia. A CPI virou um palanque, ela está sendo um palanque para poder fazer a campanha eleitoral antecipada. O resultado da CPI vai ter que ir para o Ministério Público apresentar ou não denúncia de alguma coisa. Você está vendo Renan Calheiros na CPI? Ativista político de palanque. Como Bolsonaro se elegeu? O Bolsonaro tomou o lugar do anti-PT, que estava com o PSDB. Essa que é a verdade. Na medida que ele tomou o lugar do anti-PT, ele ganhou por ser anti-PT. Ele não ganhou porque a Lava Jato. O PT ganharia a eleição de alguém? Qualquer um que enfrentasse o PT no segundo turno, iria ganhar a eleição. Eleições 2022. Eu avalio que vai ser Bolsonaro e Lula. E o senhor vota? Bolsonaro, óbvio. Eu não voto no PT. Eu não quero o PT de volta para o país. Se o Lula, por exemplo, saísse do PT e fosse para um partido de centro, ele ganhava essa eleição. Sem sombra de dúvida no primeiro turno. Operação Lava Jato. Lava Jato, ela prejudicou e muito o ambiente econômico do país. Ela acabou com as empresas, desvirtuou investimentos, perdeu o emprego, perdeu a arrecadação federal e, consequentemente, estadual. Sobre esse aspecto, a Lava Jato, no seu avanço como um todo, prejudicou muito, sim, a economia e o país como um todo. Culpado ou inocente? O senhor é inocente? Eu sou inocente. Nunca houve irregularidade nenhuma em versação de recursos públicos? Ô, Caio, eu fui preso por uma medida decretada por um juiz suspeito, parcial e incompetente para me julgar. Sidney Rezende, nós separamos aí alguns dos trechos mais importantes da entrevista. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, passeia por uma série de assuntos importantes do passado e do presente também. O que é que você destaca para a gente? Primeiro, a entrevista na íntegra com o nosso colega Caio Junqueira, fazendo esse trabalho de perguntador, vamos dizer assim, e perguntas mais objetivas em relação à conjuntura e ao passado de Eduardo Cunha, está disponível no nosso site, então é a oportunidade de a gente assistir na íntegra. Segundo, Eduardo Cunha, como chamar de um operador da política, né? Ele não é um deserto de ideias, mas ele também não é um formulador de ideias, ele é um executor, é alguém que sabe muito do regimento interno da Câmara, foi presidente da Câmara aos mais jovens. Deixa eu explicar para você. Eduardo Cunha exercia a função que exerceu depois o deputado pelo Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, e agora Arthur Lira, né? Ele era o presidente da Câmara. Quando ele começa a verificar que a presidente Dilma tem uma diferença política com ele e ela lança Arlindo Rinália para a função dele, para a legislatura seguinte, ele, a partir dali, acelera um abismo entre ambos e começa a trabalhar de forma acelerada pelo impeachment da presidente Dilma. E acaba conseguindo. Ele foi um operador importante, um articulador importante. Ele até tem uma passagem na entrevista que ele fala sobre o Rodrigo Maia, que queria ser o relator da CPI do impeachment, mas ele disse, se fosse o Rodrigo Maia, não teria impeachment. Então, ele também manobrou ali desta ordem. Agora, vocês vejam como é que são as coisas, né? Ele foi acusado de uma série de coisas e por isso ele caiu no limbo e foi preso um pouco mais de 4 anos. À época, Fernando Soares, que é conhecido aí em São Paulo, principalmente como Fernando Baiano, um dos supostos operadores financeiros aí do PMDB, no chamado esquema da Petrobras, diz que teria o Eduardo Cunha recebido alguma coisa da ordem aí, de maneira criminosa, né, de 5 milhões de dólares. E que ele próprio, o Baiano, ele entregou uma quantia de R$1 milhão ou R$1,5 milhão em espécie no escritório do Eduardo Cunha. Em setembro do ano passado, dando um salto aí na história, né, Cunha foi condenado a 15 anos e 11 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro na Lava Jato, por suas aproximações aí
com a Petrobras. Bem, esta pessoa está de volta, está liberada, está aí já articulando, dando entrevista, fazendo análises, projeções para o futuro. Vamos circunscrever, então, o que ele diz ao tamanho dele. Ele, quando era deputado federal e era presidente da Câmara, muito poderoso. E ele conseguia fazer articulações com o chamado baixo clero, né? Ele dava muitas facilidades, ele criava um elo direto com aqueles deputados que a gente nunca está acostumado a repetir o nome deles, não sabe direito de que partidos são, de que estados eles vieram, o que eles representam, mas eles têm seus interesses, né? Miúdos, médios e grandes. E o Eduardo Cunha operava, ele fazia com que isso se materializasse e ele trazia para si esse baixo clero que na hora da votação era muito importante para os seus interesses. E agora ele começa a retornar. Diz que não vai ser candidato na próxima eleição, será a filha dele, que até o ajudou a escrever o livro que ele acabou de lançar, contando um pouco desses episódios que ele traz para o próprio Caio ali com alguns novos detalhes, e ele não voltará, segundo ele, na próxima eleição. Mas já se posicionou, sou antipetista, não sou bolsonarista. Então eu peço apenas que você, que é mais jovem principalmente, né, leia um pouco mais de política, acompanhe para você separar quem é quem, para verificar que no jogo da política, às vezes, tem lados nebulosos em muitos deles e muitas das suas ações. E os chamados operadores são aqueles que tem que olhar com o olho redobrado, mais do que lupa. Se tiver um equipamento eletrônico altamente tecnológico, né, daqueles que dá até para você ver durante a noite, faça isso, viu? Porque os operadores, amigo, transitam entre o que a política da luz, que é o que nós trazemos aqui, a da sombra, que nem sempre a gente consegue desvendar, e aquele do detalhe. Esse, então, é muito mais difícil, né? Onde transita o dinheiro. É por ali que a Operação Lava Jato, né, através do seu faro, perseguiu, né? Tentar ir atrás do destino do dinheiro. Sidney, agora durante o final de semana, o presidente Bolsonaro participou de manifestações de apoiadores do governo federal. Ele sobrevoou a manifestação de helicóptero, depois cavalgou ao lado de ministros em frente aos simpatizantes. O presidente ainda cumprimentou os participantes do ato, sem máscara e desrespeitando o distanciamento social que vigora no Distrito Federal. Ele finalizou a participação do ato com um discurso em que voltou a falar sobre a necessidade da implantação do voto impresso e fraude para uma suposta vitória do ex-presidente Lula na eleição do ano que vem. Então, Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre o evento em si, a relevância da manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e as declarações que ele deu, especialmente lançando mais uma vez dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. E também nessa participação dele, focando também no Lula, que ele já detectou que vai ser o seu interlocutor. Lula está mais em silêncio, mais articulando, tentando atrair para si políticos mais ao centro, e já começa até especulações da composição de quem seria o vice numa chapa liderada pelo próprio Lula. Mas ontem a manifestação me chamou, nesse fim de semana, me chamou muita atenção a frequência em Brasília. Muita gente, viu? Ali é uma área muito grande, mostra que o presidente tem sim uma base eleitoral expressiva, que nós chamamos muitas vezes de bolsonaristas raiz, né? Que é aqueles que estão com o presidente, fechados com o presidente em qualquer situação. Isso ficou demonstrado. Em alguns outros lugares do Brasil tivemos manifestações também, mas não tão expressiva como em Brasília. É bem verdade que em Brasília teve ali o reforço dos chamados ruralistas, né? E a sua capacidade de mobilização na área centro-oeste do Brasil, principalmente Mato Grosso do Sul, um pouquinho Tocantins e até mesmo Goiás, que é uma área muito pujante nesse segmento que é um segmento expressivo da economia brasileira. O presidente pediu esse apoio e eles foram até lá. Bom, isso tem que ser registrado. O segundo elemento é com relação a estar sem máscara, aglomeração. Gente, isso aí é terrível. Nós não estamos com indicadores de tranquilidade. O presidente diversas vezes dá este exemplo, né? Eu acho até que ele cria um desserviço agindo dessa maneira, criando aglomerações, chegando até a população. Não é ruim que um presidente fale com o povo, não é isso. Mas neste preciso momento, aglomerações desta ordem quase que significam festas clandestinas, né, que a gente tanto condena. Então, isso é condenável, acho que não é bom, que quantas vezes nós não reforçamos aqui, né, para você que está nos acompanhando, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, evitar justamente essa aproximação. Esse não é o bom exemplo e o presidente se repetiu. Naquela imagem que você mostrou aí, Colombo, a imagem é um atestado, né, ao risco, e nós podemos vir a ter problemas aí nos próximos 20 a 40 dias com o eventual aumento, se chama por aí, de terceira onda. Os infectologistas
virologistas estão muito preocupados, não é por causa desta aglomeração. Esta é apenas um elemento a mais. Eles estão preocupados porque pode ter um repique e seria terrível nesse momento. Então, sobre esse aspecto político, importante o presidente trazer para si o seu futuro eleitor, que já fora seu eleitor na eleição passada, mas do ponto de vista sanitário, um desastre. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre vacinas agora então, Sidney, porque a produção da Coronavac parou por atraso na chegada do IFA, que vem da China, né? O material já está no laboratório chinês Sinovac, mas aguardando a autorização para exportação aqui para o Brasil. O governo de São Paulo culpa entraves diplomáticos criados pelo governo federal com os chineses pela demora. E não é só, no Instituto Butantan que esse problema é registrado. A Fiocruz anunciou que a produção da vacina Oxford AstraZeneca também será interrompida até a chegada de insumos, que também vem da China. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou no fim de semana que há carência de IFA no mundo inteiro e que o problema está no tipo de contrato que não define com precisão a entrega. Queiroga ainda negou problemas diplomáticos com o país asiático. Nós, inclusive, procuramos, depois da declaração do governador de São Paulo, João Dória, atribuindo a problemas diplomáticos com a China o atraso no envio do IFA, o governo federal e o Ministério da Saúde disse o seguinte: olha, a vacinação na China tem aumentado exponencialmente. Com isso é natural que sobre menos matéria-prima para o mundo todo. E o que está acontecendo com o Brasil acontece com outros países do mundo também. Então são essas duas versões que temos correndo a esta altura aqui do campeonato para justificar a falta de vacinas. Com qual delas você fica? Há alguma outra opção? Nós estamos acompanhando, a partir do atraso na remessa do IFA para o Brasil, mais uma discussão política entre eventuais adversários na eleição do ano que vem? Colombo, não de agora, mas de há muito tempo. Você é testemunha, mas você é muito isento, né? Não vai me dar agora a razão, mas há muito tempo, já há meses, eu digo o quanto é ruim você criar entraves, dificuldades, confrontos, dissabores diplomáticos. Temos que ter esta habilidade. A diplomacia brasileira é preparada para ter negociações tensas, de alto nível, né? Às vezes até a gente em desvantagem, depois se consegue reverter pela sapiência, tradição da nossa diplomacia. Quando você parte para cima, 2 pés em cima ou da porta ou do peito da outra pessoa, fica difícil. Então, Brasil e China, nós tivemos mais dissabores gerados pelo lado brasileiro, pela conduta do presidente Bolsonaro e de governistas, né, sempre acusando a China, sendo muito duros com a China, que é o nosso parceiro comercial, nesta matéria. Isso não é bom? Isso não é bom. Mas peraí, vamos analisar também sobre um outro aspecto, né? O próprio governador Dória disse o seguinte, há poucos dias, se eu não estou enganado, há uns 4 dias, ele disse assim: o laboratório Sinovac, que desenvolveu a vacina na China, teria 10 mil litros de ingredientes farmacêuticos ativos, IFA, prontos para serem enviados. Ele não disse nessas palavras, mas o repórter traduziu essa informação. Ou seja, me faz crer que está tudo pronto. Está tudo lá reservado e já está preparado para ser enviado ao Brasil. Mas não tem do governo chinês um sinal verde. Eu tenho uma percepção. Nós vamos ter aí o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, o chanceler Araújo. Ele vai, da CPI, dar esclarecimentos justamente sobre isso. Ele foi acusado de desenvolver uma política negacionista. Ele foi um dos que alimentou essa separação Brasil e China. Ele foi muito cruel, né, com o povo brasileiro, com esse tipo de política suicida. E ele vai ter que responder na CPI. A minha percepção é que depois disso pode ser até que o IFA seja enviado aqui para o Brasil. Então é preciso também que o governo de São Paulo pressione o governo chinês. Hoje está no campo, sim, da diplomacia, torcendo para que o embaixador Yang Wanning nos ajude, né, embaixador chinês aqui no Brasil, nos ajude lá a liberar. Mas é importante, além da pressão da diplomacia brasileira, no âmbito federal, que o governo de São Paulo tenha uma ótima relação com os chineses, inclusive por conta dessa parceria que faz com que o Butantan produza aqui, com a chegada do IFA, a vacina Coronavac, também pressione, porque não é possível nós ficarmos nesse estágio que estamos de um contrato assinado em que gera ali compra e venda. Também tem esse aspecto. E, por fim, eu estou vendo o ministro da Saúde, lamentavelmente, Marcelo Queiroga, deixando um pouquinho a área técnica e indo demais para a política. Eu estou começando a crer o que me dizem os paraibanos. Estou com a suspeita que ele quer ser candidato ao governo de lá e ele está já
agora acusando o governo de São Paulo, que o contrato não foi bem feito e tal. Não acho que essa seja a melhor solução e o melhor caminho para o ministro Queiroga. Se ele ficar na área técnica, ganha o ministro, ganha o Ministério da Saúde, ganha o governo brasileiro, ganha o povo brasileiro. Se for entrar para a política aí, para ser mais um fomentador de diferenças com o governo de São Paulo, eu acho que isso é péssimo para todo mundo. Olha, uma notícia importante que nós recebemos aqui agora, viu, Sidney, que a Carol Souza, nossa editora-chefe, acabou de me encaminhar aqui. A Fiocruz disse que vai receber mais IFAs nos dias 22 e 29 deste mês. Hoje é dia 17, não é isso? 17, 18, 19, 20, 21, 22. É sábado, né? Você que é bom de conta, sábado. Né? Então, sábado agora e no outro sábado, dia 29. E isso deve contribuir para a produção de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca. Mais de 18 milhões de doses da vacina já estão em processo de controle de qualidade para serem entregues ao longo das próximas semanas. O quantitativo é suficiente para garantir as entregas previstas até meados de junho. Então, a Fiocruz conseguiu desembaraçar o recebimento do IFA para produzir vacinas da AstraZeneca, o que é uma boa notícia. Agora resta saber se o Butantan vai conseguir a mesma coisa, se não conseguiu, por que não conseguiu, não é? Nós vamos tratar deste assunto mais para frente, Sidney, mas você já adiantou aí a CPI da pandemia. Nós vamos entrar na terceira semana de depoimentos, uma semana importantíssima. Amanhã, terça, tem depoimento do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na quarta, do ex-ministro Eduardo Pazuello, que comandou a saúde pelo maior prazo durante a pandemia. Nós lembramos que na sexta-feira, Pazuello conseguiu um habeas corpus que permite que ele fique em silêncio quando achar conveniente na comissão. Mas os senadores da base governista já afirmaram que ele não vai lá para ficar calado, não. Sidney, o que é que você imagina para os depoimentos desta semana? Amanhã tem o ministro Ernesto Araújo, foi atribuída a ele culpa por um suposto mau relacionamento do Brasil com a China. E o parlamento fez muita pressão, inclusive, para que ele fosse retirado do cargo, né? O Senado, notadamente o Senado, onde ele vai prestar depoimento. E na quarta, o general Pazuello. Penso que o ex-ministro Araújo, se ele fizer amanhã, ainda que mantendo a sua visão de mundo com relação à vacina e relacionamento com a China, mas um depoimento respeitoso, com dados, com informações precisas, menos ideológico, mais técnico, ele ajudará o Brasil até a ter a liberação do IFA, que agora já se conseguiu a AstraZeneca, pela informação que você nos trouxe agora há pouco, e eu acredito que possa acontecer o mesmo com o Butantan brevemente. Já essa semana também temos uma resposta. Sinceramente, essa é a minha percepção, né? Se não na própria quarta, talvez já na quinta-feira, no máximo sexta, teremos uma informação semelhante aí sobre isso. Se ele fizer isso, ele ajudará o Brasil. No entanto, se ele criar abismo, mesmo fora do governo, mais ainda, mais assintoso, traga algum documento que não conheçamos, alguma conversa particular que possa ter ocorrido, ainda que seja no âmbito da sua função de ministro, aí nós vamos ter talvez mais problemas ainda de ordem diplomática, claro, quando você tem alguém fora do governo com menos impacto, mas ele era um homem de confiança ali do presidente da República. Com relação a Pazuello, tem três coisas que eu acho que, se o mundo acabasse e a CPI dirimisse essas três coisas, nós teríamos muitas condições de dizer que já valeu a pena o depoimento. Primeiro, a crise de oxigênio em Manaus. Está muito mal parada essa questão e esse é o caso principal, tendão de Aquiles, o calo, está ali na base do pé de sustentação do ex-ministro Pazuello, né? A outra, recusa de ofertas à vacina da Pfizer, né, em 2020. Ele vai ter que explicar também da versão dele. Já temos a versão da Pfizer, já temos a visão dos outros ex-ministros sobre matéria. E, por fim, a insistência do governo chamado tratamento precoce e a insistência, principalmente no uso de cloroquina. Quanto comprou, quanto se gastou, por que se optou por isso, qual foi a posição, e quando ele diz isso também vai ser tratado, seria um quarto ponto, ou desses três que eu citei, um subitem, que é aquela questão de um manda, o outro obedece. O que mais, né, que foi mandado que ele obedeceu?
Esses serão os pontos mais sensíveis da participação do general Pazuello. Falando mais, falando menos, isso aí vai ser colocado inevitavelmente. Até como pergunta e até como não resposta. Quanto mais responder o general, melhor para ele, porque senão vai dar a impressão que ele está escondendo a verdade e isso não é bom junto aos olhos da opinião pública, por todas as razões. Sidney Rezende aqui no Liberdade de Opinião. Sidney, então amanhã, um pouquinho antes do início da sessão da CPI da pandemia lá em Brasília, antes do depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo, nós voltamos a conversar, combinado? Combinado, fiquei um pouco decepcionado, fiz uma combinação inédita aqui, laranja, eu nunca tinha usado essa gravata e também não tinha feito combinação com lencinho. Achei que você fosse registrar início de semana para dar aquela descontração, você não fez. Você vê como não existe previsibilidade, nem na política, nem na vida de jornalistas, né? Porque tudo muda, porque a notícia está em primeiro lugar. Você achou que não era relevante, então vamos em frente, até amanhã. Não, não é isso, é que essa gravata você já usou, eu não queria aqui abordar a repetição da gravata, mas você já usou semana passada e eu falei dela, da combinação da gravata com o seu lenço, porque o que mais me chamou a atenção hoje foi seu corte de cabelo, um corte radical, digamos assim, né? Sim. A gente fazia isso aí no interior, quando alguém ficava com piolho, sabe? E aí raspava a cabeça assim, mas enfim, ficou bom. Por mais que você pense que eu cortei na barbearia 3 irmãos, que aqueles 2 seguram e o terceiro corta, esse aqui foi cortado com grande eficiência aqui em casa mesmo e eu estou muito contente, achei que ficou bem. Fiquei bem ou ficou ruim? É, não, deu para perceber que é caseiro o corte. Valeu. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.